E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você é do mercado de reposição de autopeças, você está no lugar certo. Eu sou o Beiran e este é o ATM Cast, o podcast dedicado ao mercado do aftermarket de autopeças brasileiro. Os nossos convidados são personalidades do setor que gentilmente vêm até aqui compartilhar parte da sua trajetória, do seu conhecimento com a nossa audiência, portanto, com você e comigo, que eu aprendo muito a cada episódio aqui, de forma que a gente possa absorver um pouco do conteúdo, do conhecimento dessas pessoas, para que a gente possa melhorar, né, a nossa performance no nosso dia a dia, tanto profissional como pessoal. O ATM é um oferecimento da GIB, que é uma distribuidora que completou este ano 45 anos de história, sempre respeitando a cadeia convencional de mercado, ou seja, a GIB só atende o varejo. Essa atitude, essa manutenção de atitude que faz parte da nossa história há 45 anos, nos conferiu, né, a possibilidade de recebermos a certificação pelo Cinco Peças como empresa amiga do varejo. Está aqui na tela e a gente tem muito orgulho dessa certificação, porque no Sudeste nós somos a única empresa que mantém essa ação, né, essa decisão de servir somente o varejo. O tema de hoje é o crescimento gigante do público feminino no aftermarket automotivo. Nós que somos mais antigos ou mais experientes sabemos que originalmente o mercado era composto por cuecas e era só homem, e mulher era uma ou outra, normalmente em cargos administrativos, os quais elas não apareciam para o mercado, né? E assim, surgiram agora recentemente, especialmente na Automec, dois movimentos muito fortes, e foi uma coincidência os dois terem começado conjuntamente e conviverem num ambiente de comunidade bastante positivo, e que eu recomendo a você que, caso você não seja uma mulher, se você for mulher, bem-vinda já, né? Mas se você é um homem, sua mulher, sua filha, ou você queira incluir alguma mulher nesses dois programas, eu acho bastante interessante que elas formam uma comunidade. Ambos formam comunidades que fazem eventos, discutem assuntos correlatos ao nosso setor. Um deles, então, é o AMA. AMA se escreve A-M-M-A. M de Maria duas vezes, tá? AMMA, que vem a ser Associação Brasileira das Mulheres do Setor Automotivo. O Instagram deles é @ama, com 2 M's, ama, A-M-M-A, _oficial. E quem é a líder desse movimento é a Carla Nórcia, que é uma mulher admirável, uma grande parceira nossa, inclusive tem aqui episódio dela no ATMcast, uma mulher empreendedora, administradora e que tem uma experiência no aftermarket muito grande, sempre no departamento comercial de grandes empresas, e hoje ela tem uma agência e ela dedica o tempo dela a criar conteúdos relevantes e a cuidar de contas importantes aí do nosso mercado. O segundo movimento é Mulher Automotiva, assim mesmo, simples, Mulher Automotiva. O arroba deles é @Mulher Automotiva, e a líder desse movimento é a Paola Brandão, que é uma figuraça e que também tem um episódio dela, caso você tenha interesse, aqui no nosso portfólio de episódios do ATMcast. E aí eu cito mais dois movimentos, eu não quero cometer o erro de deixar alguém para trás. Existem várias mulheres brilhantes, inclusive no setor de manutenção, e que eu vou citar duas aqui que eu tenho certeza que você conhece, mas não custa ressaltar, porque é um trabalho fantástico que é feito. Uma delas é a Sandra Nali, com 2 L's, né? E ela é a líder da Escola do Mecânico e da Escola do Funileiro, que em ambas as escolas eles já formaram, né, centenas de profissionais
E nós sabemos que hoje falta muita mão de obra, né? Então, eles estão fazendo um trabalho, não só um trabalho social, mas um trabalho de manutenção de bons profissionais para o nosso setor. Né? Você que é de oficina e nos ouve, com certeza tem dificuldade muito grande para contratação, né? E então a Escola do Mecânico é uma das escolas, existem outras tão boas quanto, mas como nós estamos falando de mulher aqui, eu quero chamar a atenção aqui para a Escola do Mecânico, né? Para a Sandra. E o outro que eu não posso deixar para trás é uma moça que essa eu não conheço, não a conheço, a Sandra eu conheço, inclusive ela está convidada a vir aqui, né, Jorge? Jorge está tentando contato com ela, a Sandra. E esse quarto exemplo aqui eu não a conheço. É a Oficina da Mulher, é a Bárbara Beer. Beer é quase cerveja, né? É B-I-E-R. Ela tem os canais dela também, Oficina da Mulher, muito bacana, caso você tenha curiosidade de conhecer. É assim mesmo, Oficina da Mulher, @Oficina da Mulher. E todas elas juntas, né, provam que lugar de mulher é também no aftermarket. E, por falar nisso, a nossa convidada de hoje é a Jane de Castro, que, embora muito jovem, ela acumula uma grande experiência à frente do departamento comercial de empresas tradicionais do nosso setor, outrora também liderada por homens. Então, hoje eu trago aqui a Jane de Castro e ela vai falar um pouquinho sobre a história dela e como ela conviveu, especialmente há alguns anos atrás, quando o papel da mulher era um pouco mais reservado. Bem-vinda. Exato. Muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigado pelo convite. Que é isso. Primeiramente, até antes de entrar na pauta, né, da mulher, parabenizar pelo podcast, porque o que acontece? Igual eu estava falando com o Jorge no início, né? O nosso mercado, ele precisava e precisa muito desse tipo de canal. Ainda é um mercado muito engessado, fica muito para trás em relação a vários meios de comunicação. Então, o podcast, a live que iniciou ali na pandemia, ele traz a possibilidade de não só de aproximar a gente, né, do distribuidor, do mecânico, enfim, mas também a gente contar um pouquinho da nossa vida pessoal, né? Claro. Porque às vezes fica tão fadada a uma viagem, aquele bate-papo ali de mesa, de produto e tudo mais. Mas muitas vezes, sei lá, a gente fica 3, 4 horas dentro de uma sala, né? Com o diretor, com o dono da distribuidora. E são pautas muito relevantes que a gente conversa nessas visitas, mas que fica, tipo, preso ali dentro de uma sala. E quando a gente vem para um programa desse, a gente acaba pautando outras ideias, não falando tanto de produto, falando de mercado. Principalmente a gente que viaja, enfim, que tem acesso a outras situações. Então, parabéns. Obrigado, obrigado. A gente faz com muito carinho isso. A gente conversava um pouco antes de entrarmos no ar, né? A gente faz isso com muito carinho, dá um grande trabalho, mas a gente tem uma realização grande e o retorno é um retorno indireto, com a credibilidade que a gente conquista junto a nossos clientes. Né? Então, existe sim um retorno. E eu, sempre que posso, eu indico que mais empresas façam esse trabalho. A gente tem alguns, né, que, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, a gente tem o Marco Flores, o grande Marco Flores, que ele tem um podcast que eu inclusive recomendo aí para a audiência, Nem Tudo São Flores. O Marco é um cara de uma inteligência fora do normal e ele tem uma empresa que é a 2D Consultores, que faz um trabalho excepcional. E ele é um grande líder, é um grande pensador do mercado, tenho uma admiração muito grande por ele. E também no Rio de Janeiro tem o Suportecast, da distribuidora Suporte. Você deve saber, né, Jane? A gente tem uma filial no Rio de Janeiro, portanto, concorremos, de certa forma, com a Suporte e com outros distribuidores competentes que tem lá. E a Suporte também, o Rafa, que é um cara muito legal, né? Juntamente com o Marcelo, que é o pai dele, Chicão, mano, tem um time muito bacana lá. E eu, um dia, convidei para que eles viessem aqui. E eles vieram. Nós temos um episódio, inclusive, se você tiver curiosidade, também está aí no nosso portfólio. E o mais legal, Johnny, pegando um gancho no que você estava falando, é que o nosso segmento, de maneira geral, os líderes, os gestores, eles não se expõem. Né? Eu mesmo nunca tinha me exposto. Eu comecei a fazer isso há pouco tempo atrás. Eu acho que a pandemia, com aquelas lives que começaram a existir, etc., começou a existir um movimento. E eu penso muito que nós do aftermarket, nós formamos uma comunidade. Né? Então, assim, embora empresas concorram, é claro, né?
e a gente está aí para vender mais, tá? O nosso intuito é vender, é servir melhor o cliente. Sim. Eu acho que nós todos vivemos, as nossas dores são todas muito parecidas. E o aftermarket, ele tem que se defender de alguma forma, porque as coisas estão caminhando, o mundo está mudando, outros players gigantes estão vindo disputar o nosso mercado, embora muitos ainda embrionariamente, mas que de alguma forma acabam ganhando market share, e isso pode se tornar um problema muito grande futuro, sem contar nas montadoras que também estão fazendo o impossível para pegar uma fatia da reposição, né? Mas isso a gente fala repetidamente aqui, eu tenho até, às vezes eu fico preocupado em parecer redundante, mas para te inserir na conversa, eu acho legal abrir. E eu queria te perguntar, né, assim, como é que você entrou nesse mercado, que você contasse aí no teu tempo, como é que você entrou nesse mercado, como é que esse mercado outrora tão masculino, e eu sei que quando você entrou, embora jovem, quando você entrou era muito mais do que é hoje, né? E como é que você surgiu nesse mercado? Como é que foi? Um desafio. Eu surgi em 2007, eu era de um outro mercado. Trabalhava numa multinacional de fabricante de produtos de limpeza, que hoje ela é líder de mercado. E aí eu recebi um convite da Perfect, né, na época, para virar promotora, porque eu era consultora de marketing nessa fábrica, e eu acabava fazendo muito PDV, né? Então, o convite veio daí. E ao entrar na Perfect, eu já fui direto para a parte de promoção de vendas. Então, assim, foi um desafio para mim, porque eu era de outro mercado, então, meio que o dia a dia, a rotina era totalmente diferente. Era fazer café da manhã, visitar cliente. Então, meu berço foi muito dentro, né? A gente até fala que o bom gestor é aquele que, de fato, tem um umbigo, né, ali no balcão. No balcão, né? E eu, de fato, assim, eu vejo o quanto isso hoje, sei lá, depois de 20 anos, o quanto realmente isso impactou e quanto foi importante na minha carreira. Eu ter passado por essas 3, 4 cadeias, né? Que foi o centro automotivo, o balconista, o distribuidor, a indústria, o importador, enfim. Então, lá eu comecei minha carreira, comecei fazendo essas ações de café da manhã, visitando o eletricista, mecânico, enfim. E lá eu fui crescendo, né? Então, assim, eu era a primeira promotora, depois a gente foi formando em equipe, o Gerson me deu a oportunidade de crescer lá dentro. E depois de lá eu fui para a Ampre. Né? Aí na Ampre, quanto tempo você ficou na Perfect? Na Perfect eu fiquei 5 anos e meio, quase 6 anos. Aprendeu muito lá, Aprendi bastante lá. Enfim, eu costumo falar que a Perfect ela foi meu ensino médio, né? Foi minha pré-escola, ensino médio. É uma marca muito bem construída. Muito. Não sei se você sabe, Jenny, para fazer um adendo aí, o Jorge, nosso diretor aqui, ele foi o cara que, juntamente com o Gerson, eles iniciaram a marca. O Jorge colaborou com a criação de marca, logomarca, etc. E, então, o Jorge tem uma história importante junto com o Gerson. Né? Inclusive, o pessoal da Perfect tem que receber aqui nossos elogios, porque é uma marca muito bem construída. Eu estive recentemente no escritório deles aqui em São Paulo e me senti realmente no Google. Uma coisa muito bem feita, de muito bom gosto. E o Gerson continua sendo aquele cara bastante simples. Né, do jeitão dele e tal, embora ele tenha crescido absurdamente, é um case de absoluto sucesso. Ele é um case, né? Nosso mercado. E com aquele jeitão dele, continua um cara simples, continua um cara de fácil acesso, e aí ele está montando um time agora que tem os filhos dele, né? Ele já está colocando. Bem como ele tem o Gabriel, que é um moleque, né? Para mim ele é, né? Para você não, para mim é um molecão, mas muito dedicado, muito competente, muito profissional. E, enfim, eu assim, a gente começou recentemente com Perfect, embora uns falam Perfect e outros Perfect, né? É uma dúvida eterna aí. E o Gerson falou, pode falar qualquer um que você queira, desde que você compre da gente. Exato. Pode ser Perfect, Era isso Perfect, mesmo. Desde que compre o produto Era isso da mesmo. gente. Quando a gente ia visitar a ponta, tinha essa situação. Poxa, por que vocês colocaram um nome tão difícil e tudo mais? Aí eu falo, tudo é marketing, até para gerar essa situação de como eu falo. Você fala da forma que você achar melhor. Mas... Então, ali você ficou 5 anos e meio. Sim. O Gerson, ele foi um case... Sempre rua? Sempre na rua? Inicialmente sim. Eu fiquei cerca de 2, 3 anos na rua. Quando ela fala PDV, tá, pessoal?
claro que a maioria de vocês deve conhecer, mas é ponto de venda, tá? Exato. Então, ela ia nas autopeças fazer esses eventos que a Perfect fazia bastante, e muitas fábricas fazem, né? Sim. Que é desde café da manhã até Café da manhã, visita, palestra, visita tudo. técnica. Sampling, tudo. E eu tinha uma estrutura, eu tinha uma estratégia, né, quando eu entrei na Perfect, porque assim, ao mesmo tempo que o Gerson ele sempre foi muito arrojado em termos de investimento, então a gente meio que sempre tinha verba para fazer alguma coisa, mas ele nunca foi um cara que foi focado, por exemplo, a limitação, você tem 1% de verba de marketing. Caramba, na minha época não era assim, Jane. Não sei por quê. O Jorge né? gastava muito. Não, e não tinha aquela situação, justamente, você tem 1%, 2% em cima do faturamento. Não, eu Você lembro... vinha com a ideia, ele abraçava. Exato, a gente fazia um café da manhã e eu lembro que chegou um belo dia, ele chegou lá na sala e falou, Jane, eu quero 4 cafés da manhã por semana em São Paulo. Eu falei, Gerson, mas como que a gente vai fazer isso? Ele falou, contrata quantas pessoas você quiser, você supervisiona, lá, Gerson, né? enfim, Bora isso. fazer. Então, justamente, né, essa questão dele ser arrojado, tudo mais, desse ímpeto, né, acabou tornando a empresa o que é. E nisso tudo, qual foi minha estratégia? Quando eu entrei lá, eu falei, bom, eu não tinha tanta gente, né, para ajudar na questão promocional. Então, eu pensei o seguinte, era uma época que o mercado, Beira, era uma época de vacas gordas, digamos assim. São quase 20 anos, 20 anos, exato. Então, assim, tinha muito evento acontecendo, né? Assim, São Paulo, fora de São Paulo. Então, tinha muita feira regional, tinha muita festa. A Autopeça fazia muita festa, né? De confraternização e tudo mais. Aproveitava quando ia fazer um treinamento, aproveitava que tinha um coffee break. Exato, tinha as palestras que realmente funcionavam, os mecânicos E você era sempre iam. bem recebida, sempre com muito respeito? Como é que era? Ou nem tanto? Nem tanto. Até porque também no início, a Perfect ela tinha uma questão de rejeição de marca, né? No início de importação, tudo mais. Então, assim, eu visitei muito a Autopeça e ouvi muita coisa do tipo assim, olha, não vou tacar peça na sua cabeça porque você é mulher. Era mais ou menos isso. E aí a gente com jeitinho explicava tudo mais. Mas tinha aqueles homens mais rudes e tinham outros, né, que davam uma atenção melhor. Mas e mulheres muito poucas, pouquíssimas mulheres. Você contava nos dedos, sabe? Mas qual que foi a minha estratégia? Que até hoje, né, eu me especializar na parte técnica. Então, eu sempre gostei muito de entender sobre produto. Então, a partir daí, o que eu fiz? Quando eu vi que, por exemplo, para eu tomar atenção de um proprietário de uma autopeça, de um mecânico, eu tinha que entender... Você tinha que ter o mínimo de autoridade para falar do produto. Exato, tinha que ter autoridade. Aí eu fui fazer meu primeiro curso de mecânica no Mackenzie. Aí eu lembro que na turma do Mackenzie só tinha eu de mulher. Porque naquela época não tinha essas Não tinha, de maneira agora. nenhuma. Não tinha escola do mecânico, não tinha. por exemplo, né? Não tinha, era o Senai, basicamente. O Senai, que era aqueles cursos longos, presenciais, Exato. né? E esse do Mackenzie eu só consegui, na verdade, porque tinha um prestador de serviço da Perfect que lecionava lá, ele conseguiu para mim. E eu ia nos sábados. Então, depois que eu fiz esse curso, à medida que eu ia visitando o cliente, eu tinha mais propriedade para falar. E eu sentia que eu conseguia ali segurar a atenção dele. E até hoje, assim, né? Assim, muita coisa mudou. Claro, hoje, mediante eu quero, no passado, assim, a gente tem um atendimento muito melhor. Mas hoje, por exemplo, na gerência de uma empresa, quando eu entro para falar, não só para falar de política comercial, de ações, eu entendo que do produto eu tenho também que entender. E eu acho que isso é um ponto que a mulher hoje que está iniciando dentro do mercado é crucial, sabe? Até para não ficar muito aquela questão, ela entende de ações promocionais, ela entende de fazer uma campanha num distribuidor. Isso é a própria promotora, né? Se ela quer crescer dentro do setor... Eu acho que vale a pena ela, sim, fazer um curso básico de mecânica, independente do que ela está vendendo, para que ela tenha propriedade, para que ela tenha segurança. Porque acontecia muito isso. Eu visitar, por exemplo, uma distribuidora e os televendas perguntarem alguma coisa para mim, achando que eu não ia saber. Eu não, mas isso e tal. Aí já mudava a dinâmica, sabe? Então, acho que isso foi legal da minha parte, que eu detectei muito cedo que isso me ajudaria. Porque eu nunca me contentei, tipo, ela é mulher, ela faz promoção de vendas e vai ficar nisso. Eu falo, não. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, eu falei, como que eu vou trazer o estudo ao meu favor, né? E não, assim, ao meu favor ponto de venda, não o meu estudo a favor dentro da indústria.
Então, é através de produto. Não adianta eu fazer o MBA da NASA e vir aqui no ponto de vendas que não vai funcionar. Você tinha que saber, no mínimo, a diferença entre um pivô e um Exato, terminal, para que serve cada peça, exato, qual é o tipo de desgaste e por aí tudo, vai, né? tudo. E outra situação também, além do curso, eu acabava frequentando muita palestra técnica. Então, por exemplo, lá na Perfect sempre teve técnico, a gente sempre participou, enfim. Então, eu assisti as palestras técnicas não só da Perfect, mas de outras indústrias. Então, assim, eu sempre tive um bom relacionamento com... Nem se fala, nosso segmento é uma comunidade, né? Então, até hoje a gente se fala muito, enfim, as fábricas e tudo mais. Então, eu sempre tive contato com o técnico. Então, eu falava, uma palestra da Sampel, por exemplo, do Gerson. Eu estou num estado e ele está também, ele vai fazer palestra. Vou lá assistir. Então, isso também acaba me ajudando não só no que eu trabalho, mas para entender também um mercado. Exato. Exato. E sempre você viajou muito, Sempre né? viajei muito. E aí você encontra esses outros fabricantes, acaba muitas vezes ficando em hotel próximo e tem aquele networking que eu acho super construtivo, né? E é muito legal porque, por exemplo, por ser uma das poucas mulheres, quando você encontra nessa roda de homens técnicos... O pessoal quer te cuidar, quer. Então, assim, interior de São Paulo, que eu ia lá para Mirassol, para Fernandópolis, enfim, Presidente Prudente. Eu chegava de carro, poxa, gente, você rodou 600 quilômetros isso, pra vir sim, aqui. Eu falei, numa boa. E, Beran, eu fazia uma coisa que era até meio que loucura, que hoje eu não faria, tá? Mas, por exemplo, como tinha muito evento no interior de São Paulo e assim, eram tipo, num sábado tinha um evento numa região, aí no domingo tinha outra, enfim. Aí no próximo final de semana também tinha. Qual que era a minha estratégia? Eu tenho que estar em todos para a marca ficar conhecida. Claro que, assim, né? Eu não sou casada, eu não tenho filho, então isso ajuda um pouco. Então, o que eu fazia? No sábado eu estava num evento, sei lá, em Ribeirão Preto. Aí, domingo, eu estava, sei lá, em outra em São José dos Campos. Quer dizer, acabava de rodava dirigir. mais que Uber. E aí, quando eu chegava... Nossa, Jane, mas você não estava lá ontem? Eu falei, tava, mas estou aqui hoje. E no final de semana seguinte... Porque eu pensava o seguinte, à medida que eu estou em vários eventos, né? A marca está... Né? Então, assim, ela vai ficar conhecida dessa forma. Muito no orgânico, né? Porque a gente não tinha rede social, não tinha nada. Não tinha nada disso, né? Não tinha. Tipo, no passado, ou você anunciava no jornal, né? Ou era presença mesmo. Você é publicitária de formação ou não? Não, sou de marketing. Marketing eu sou. Marketing eu sou formada. Você tem uma pegada bastante vendedora, né? Sim. Foi se adequando com o tempo, viu? Não foi sempre assim, Imagino. não. Aí vamos lá, aí você saiu da Perfect depois desses 5 anos e meio. Nós já estamos aí por volta de 2000 e... Não, ainda não, né? 2012, por aí. Você entrou em 2007? 2007, 2013. 13, por aí. 2013. Tá. Aí você foi para Ampre. Aí eu fui para Ampre, isso. Aí fui para Ampre, aí eu já fui como gerente de marketing, né? Na Perfect eu saí como coordenadora de marketing e na Ampre eu fui como gerente. Na Perfect eu já tinha time de promotora grande, estava algo bem profissional. E aí quando eu fui para Ampre, eu fui meio que com a mesma receita, né? O que a gente vai fazer aqui, enfim, dessa parte de marketing era bem cru lá. Então, você tratava direto com o Anderson? Direto com o Anderson, Eu acho que meu DNA é muito trabalhar em empresa nacional. Acho que eu nunca tive perfil para multinacional. Nunca. Já tive oportunidade para ir, mas eu acho que eu ia me frustrar, sabe? As coisas andam muito mais devagar, muito né? mais Tem devagar. que respeitar um monte de processos. Enfim, E eu não me considero uma profissional passiva, digamos assim, sabe? Igual eu estava falando pro Jorge, né, inicialmente para você, eu acho que eu acabo gerando um desconforto positivo, né? Porque eu trago as situações de fora para dentro, e isso nem sempre o dono está acostumado a ouvir, mas eu falo, olha, você está me pagando para isso, né? Eu estou aqui estrategicamente para isso. Você não quer só ouvir história bonita, né? Exato, senão eu não vou conseguir trazer o retorno que você espera, né? Eu vou me frustrar, porque eu preciso ver meu trabalho. Eu preciso me ver desempenhando e você também vai se frustrar de não conseguir ver resultado. Então, a gente não vai caminhar, eu vou perder tempo, você vai perder dinheiro. Então, eu sou muito honesta, sabe, nessa parte. E essas duas empresas, esse período que você ficou, você participou de um crescimento grande de ambas, né? Sim, de ambas. Você tem pé quente ou você colaborou muito para tudo isso? Sim. Porque a própria Ampre, né? Ela cresceu bastante durante o tempo que você esteve lá. E quanto tempo foi de Ampre? Ampre foi quase 10 anos, deu 8 anos de Ampre. Deu 8 anos. São passagens longas. Longas.
De Ampli, eu fiquei 4 anos no departamento de marketing, mas departamento de marketing, assim, quando você lida com o dono, lógico. quando você trabalha com o dono, você acaba se envolvendo em tudo, né? Sim, sim. Então, eu me envolvia, assim, basicamente 80% do processo lá, né? Todas as decisões que a diretoria tomar, não só eu como outros gerentes também, enfim, você acaba palpitando e tudo mais. Enfim, por você ter trabalhado em outras empresas, você traz o que deu certo, o que deu errado, né? Porque é aquilo. Igual você fala, à medida que você cresce junto, você vê os investimentos que deram certos e errados, né? Então, na Ampli, depois de 4 anos, eu tive a oportunidade, o Anderson me deu a oportunidade de ir para a gerência de vendas, né? Porque, vou contratar outra pessoa. Aí você acumulou as duas funções? Você as ficou duas com funções. marketing e absorveu vendas? Isso. Eu acho que o nosso mercado hoje, nacional, tem muito isso, né? Assim, graças a Deus eu tenho formação de marketing, eu tenho, né, toda uma história com marketing antes de ser inserida em vendas. O que, óbvio, contribui. Mas eu vejo que, às vezes, por exemplo, o pessoal pega muito gerente de vendas, que é de vendas mesmo, e embute nele um marketing que cara, ele não é do DNA dele, né? E, às vezes, ele é cobrado por isso. Então, mas eu vejo que, principalmente em empresas familiares, você sabe que, às vezes, você tem um profissional de marketing por si só, ainda, para nós, talvez seja uma realidade ainda de investimento que o cara olha e não quer ter, então ele acaba tendo 2 em 1 ali. É verdade, isso acontece bastante em empresa nacional. Sim, não, total. E aí, quando você foi gerente de vendas, nomeação de representante, demissão de representante. Sim, todo. Aí eu falo que a Ampli... Porque ambas as empresas tinham representante, né? Já estava funcionando. Não era vendedor CLT, Não, né? eram representantes. E aí é complicado, porque quando chega uma mulher e tem que mexer numa estrutura dessa, aí você já foi testada. Não, total. Habilidade para você pegar um daqueles, se falava muito medalhão, né? Que eram aqueles caras tradicionais, que já tinham muito tempo, falar, o que essa menina tá chegando aqui para me dispensar ou criticar o meu trabalho? Exato. Porra, é essa? Aí atravessava, acho que queria falar com o dono, clássico, Anderson, né? Clássico isso. Mas, assim, em termos de representante, por exemplo, até o gargalo maior foi o quê? Porque eu já tinha amizade com eles, né? Já tinha contato com eles pela questão do marketing. Marketing é festa, é aquela coisa mais positiva, bacana. E aí, quando eu fui para vendas, eu tive que me preparar. Assumir a posição. Porque mudou totalmente, né? Mas, igual eu te falei, como eu gosto de estudar, então, assim, à medida que o Anderson, poxa, eu vou te dar a oportunidade de vendas, eu falei, eu vou me preparar para isso, né? Eu comecei a estudar, comecei a fazer um monte de curso de gestão comercial, enfim, para saber as habilidades. Assim, a questão de, por exemplo, de competência de pessoas, como eu já viajava, já tinha muito contato com o cliente, então digamos que essa expertise eu já tinha, né? Agora, a questão de gestão de pessoas, de equipe, porque a gente tinha uma equipe grande, interna, né? Que eram as analistas, faturamento, as promotoras que estavam embaixo do meu guarda-chuva. E aí tinham os representantes. Então, você falou bem, estamos falando de mulheres aqui, né? Você tinha mais promotoras ou promotores? Tinha mais promotoras. Porque promotor é aquilo, né? A gente já tem todo um jeitinho. E, por exemplo, ambas as marcas, inicialmente, você tinha uma resistência do próprio mecânico até de receber, por questão de qualidade e garantia. Então, a promotora mulher, naquele tempo, hoje eu acho que isso mudou, tá, Beran? Mas naquele tempo, tinha um tratamento diferente, né? Tipo, eu não suporto aquela marca, mas é aquela menina, deixa eu ouvir ela falar. Então, até para a questão de café da manhã, tem determinadas ações que eu acho que a mulher, ela tem mais, né, habilidade para fazer, né? Então, eu acho que isso não é tirado da gente. Eu acho que o homem, ele até faz... Mas não faz com o mesmo esmero, não né? faz. Um café da manhã de uma mulher fazendo café de homem é totalmente diferente. Então, enfim, e também vai para outra questão. Uma palestra técnica também de um homem, às vezes, ela é muito mais benquista do que uma palestra técnica de mulher, né? Então, assim... Historicamente, o homem entende mais de automóvel que a mulher, né? Exato. Então, acho que que bom, tem para todo mundo. Paradigmas a serem quebrados. Exato. Eu acho que tudo bem, né? Eu acho que tem mercado para todo mundo, tá tudo certo.
Mas na questão dos representantes, eu enfrentei muito isso, de ter representantes mais velhos. Eu te falo que ainda hoje ainda existe muito essa resistência, né? Eu ainda tenho problemas quando eu vou assumir equipe e tudo mais, mas hoje, óbvio, eu tenho um preparo melhor. Mas na época, enfim, a diretoria, o Anderson, ele foi fundamental, enfim, ele me ensinou, né? Basicamente, Te deu autonomia me deu pra autonomia, trabalhar. me deu carta branca. Então, por exemplo, ele me dava carta branca com a supervisão, óbvio. Então, assim, toda a questão de gerenciamento de conflito, tudo mais, ele não entrava, né? Eu passava para ele, não, ó, você vai resolver dessa forma. Se o representante me ligar, eu não vou atender, porque ele tem que entender que você que tá à frente. Tá à frente. Então, isso foi fundamental, sabe? Eu tinha a equipe literalmente na mão, ninguém passava por cima, o pessoal foi entendendo. E aí, eu falo que o gestor hoje, ele tem que ser camaleão real, né? Porque você tem uma equipe aí de 22 representantes, com pouquíssimas mulheres ainda também na representação. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Hoje, no meu time de 22 representantes, eu tenho... que é dona do escritório, efetivamente, é uma, né? O restante está ali... 5%. Total. Então, e com várias idades diferentes, né? Então, você tem representante aí de 60 anos, com um representante que está iniciando. Exato. E não larga o osso, exato. Né? E aí, como que você vai falar, por exemplo, de gestão de carteira com um cara desse? Como que você, olha, vai cobrar, você tem que cobrar de uma maneira diferente. Ele olha para você e fala, Jane, eu fiz assim minha vida inteira. Você está querendo me ensinar? Eu já ouvi muito isso. Você está querendo me ensinar a fazer meu trabalho? Eu falo, não é ensinar, eu tô querendo melhorar, porque o mercado mudou, então a gente precisa de adaptações. A gente, como indústria, tem que se adaptar diariamente, né? Ainda mais vai hoje, que o mercado tá tão dinâmico, enfim, né? Então, você imagine vocês, que tem um monte de pasta e tudo mais. Eu sou uma gerente que eu cobro muito, né? Eu falo que eu sou chata, porque eu tô ali todo dia. Mas eu consegui me adaptar até na questão da cobrança a eles, em relação... Eu não fico, por exemplo... ligando toda hora, porque à medida que você está em campo, que você viaja, por isso que eu falo que, cara, como é importante você na gestão, você tá em campo. Porque você, literalmente, você sabe como que é a rotina do representante de vendas, né? Às vezes o dono, ele tem uma visão, o cara ganha muito, né? Faz pouco, e nananã. E eu falo, não, ele não faz pouco, o cara tem um time, né? Enfim, o cara investe, o cara tem tantos carros no escritório dele, ele tem promotor, ele tem técnico. Tipo, nem quando eu rodo estados, que eu faço, de repente, 2, 3 estados com representante, cara, a gente pega estrada, o cara tem investimento de hotel. Não sabia, tal. Sabia, então. Que o cara só olha no X% de comissão. Exato, né? Tipo, olha o investimento que ele tem de combustível, de hotel, disso, né? Então, eu acho importante eu acho que é o nosso papel, né? De gerente levar isso para a indústria, né? Para a diretoria. Não tem obrigação de saber, tem a gente para isso. Então, eu acho que você tem que ter essa malícia de tá do lado da indústria, né? Mas também você vê o lado da tua equipe e a equipe sentir isso. Então, com o representante, eu procuro ser muito parceira deles, mas realmente eu acabo sendo muito analítica na parte de cobrança. Nessas mudanças tuas de empresa, você levou alguém de representante que era, por exemplo, da Perfect para Ampre, por exemplo? Não. Da Perfect para Ampre eu não levei, porque na época a gente tinha até alguma questão de conflito de produto, de suspensão, de axial, enfim, então acabei não levando. Agora, para as outras indústrias, porque eu migrei para a linha elétrica depois, né? Eu fui de 0 a 100, assim. Isso, Você ficou 10 anos, então vamos lá, 10 anos na Ampre, aí você saiu e foi para... Aí eu fui para Relé Mix, que é uma indústria de relé. Eu fiquei 1 ano lá. Por que acontece? Eu saí da Ampre, e aí qual que era o pensamento? Ou eu virar representante de vendas, porque eu já tive muito convite para virar representante de vendas. Mas aí eu confesso que, por exemplo, às vezes a gente mistura um pouco as coisas. Por exemplo, você tem um perfil legal de comunicação e tal... Mas eu acho que a minha questão é mais na gestão de pessoas dentro de indústria, na parte estratégica. Eu acho que como representante de vendas, de repente, eu não iria me adequar. Mas cheguei a pensar sobre, sabe? E até hoje penso, será que eu não deveria ter tentado tudo mais? Em nível de remuneração,
Eu, particularmente, conheço muito representante que ganha mais que Muito gerente mais, comercial. beirando. E muito mais, né? Tem representante que, por exemplo, já aconteceu não agora, mas no passado, de tipo, eu ir visitar o cliente e o representante está com um carro muito. O cliente, quem é? Esse é o gerente? Quem é o gerente, sabe? Porque o nosso setor, ele tem muito essa questão de status, né? Muito forte, né? Que eu não sei como é nos outros, porque, né? Também é. Também Isso é, né? parte, Faz sim, parte, sim. né? Mas, enfim, e aí tinha essa questão de pensar sobre, né? Sobre a questão financeira. E essa empresa de relé que eu não conheço, você partiu totalmente para o mercado Do elétrico. zero. Aí era outro tipo de Do distribuidor, zero. então. Eu apanhei Outro bastante tipo de lá. distribuidor, outro tipo de Outro varejo tipo de até. carteira, outro tipo de time de representante. O produto eu entendia zero de elétrica. Tá. Que até hoje eu acho que elétrica assim, é muito mais difícil, muito mais complexo até você aprender sobre o produto, né? É igual eu estava falando pro Ricardo, né? Pro meu diretor. Falei, cara, mecânica é encaixar a peça e tá tudo certo, né? Agora, elétrica não, envolve uma série de outras situações. Então, até para você entender de produto elétrico é um pouco mais difícil. E aí eu fui para essa indústria, eu fiquei lá 1 ano, é uma indústria aqui na Zona Norte, a Relemix. E lá, assim, foi meu berço de elétrica, sabe? E eu acho que tudo é muito providencial na como nossa gerente, vida. você foi? Também como gerente. Tá. Aí eu fui para gerente de vendas lá, enfim, já tinha um time também. Eu não conhecia distribuidor, não conhecia nada. Mas como eu falo que tem uma diferença grande, né, assim, da segmentação de elétrica, acessórios, motopeças Bastante. para mecânica. A mecânica eu vi que ela é muito mais estruturada, unida, investe muito mais, né, em marca, em marketing no geral. A elétrica ela fica ali mais comedida, né? Você tem grandes indústrias elétricas aí, enfim, mas que elas acabam não investindo tanto quanto a mecânica. Mas, por exemplo, por eu ter vindo de empresas, né, de nome, a elétrica ela acabou me aceitando um pouco mais rápido, sabe? Enfim, e aí lá eu comecei a fazer meu trabalho, comecei a entender um pouquinho de produto, a entender quem eram os players, né, de distribuição, tudo mais. Gostei. Quanto tempo? Fiquei 1 ano nessa indústria. Pouco tempo. Só que relé, eu tive uma dificuldade muito grande com o produto, sabe? Um produto muito técnico e eu me considero que eu até falo, poxa, eu estudo o produto, né? Era para eu entender um pouquinho mais disso. Mas eu achei muito complexo. Aí eu recebi proposta de trabalhar com lâmpada, né? Exalite. Fui para a Excelite. Aí na Excelite eu fiquei 3 anos. E a Excelite, ela já facilitou um pouco mais minha vida, porque ela pega diversos segmentos, né? Excelite, ela pega a linha, ela pega mecânica, ela pega elétrica, ela vai para acessórios, vai para motopeças. Eu acho O horizonte muito pra grande. é bastante grande. Vendia tanto a turma de elétrica que você tinha recém-conhecido, Sim. quanto pro teu relacionamento antigo, Sim. que eram as distribuidoras de parte Sim. mecânica, né? Nossa, Beira, e eu falo que tudo na nossa vida é providencial. Ao mesmo tempo que eu acho muito legal você ficar muitos anos numa empresa, acho bacana, enfim, se torna ali parte da família. Ao mesmo tempo, eu vejo quanto foi benéfico eu ter saído dessas 2 empresas e ter ido para a elétrica. O quanto que eu aprendi, sabe, como profissional. Porque, assim, aí eu fui para a linha elétrica, que são dinâmicas de comercialização diferentes. Aí eu fui aprender sobre acessórios, né? Porque na linha de lâmpada é isso. Aí fui, né, conhecer um outro nicho de acessório, de distribuidor também, que eu não fazia ideia. Grandes distribuidores de acessórios. Assim, que eu Ampliou saía... teu leque de relacionamento. Total. Motopeças, enfim. Hoje, tanto que eu falo que se eu entrar numa, né? Pretendo ficar muitos anos na Olympic, mas se eu entro numa outra empresa que ela vai para... eu tenho motopeças, eu tenho agrícola, eu tenho isso, tenho aquilo... Não que eu seja expert em todas, mas eu tenho algum pezinho em cada uma, sabe? Eu sei mais ou menos a dinâmica, né, inicial de funcionamento. A parte de motopeças, por exemplo, eu falo que eu fui fazer campo ali na General Osório. Nossa. Então, eu fiquei lá uns de 2 a 3 dias rodando com representante de moto, entrando loja por loja, entendendo como que era a troca, vai de lâmpada, ali na porta da loja, uma loucura. Mas eu falo que isso hoje faz com que eu tenha uma adaptação melhor nas indústrias, por eu ter passado, né, por algumas, a maioria delas familiar, enfim, ter conhecido perfis de donos diferentes.
Eu gosto muito de ter amizade com dono de indústria, A justamente... Exalite já se lidava com executivo, né? Porque Era. ela é uma empresa gigante, É, né? gigante. A multinacional, ela é coreana, né? Ela é coreana. A Excelite eu considero como uma multinacional, porque assim, era uma empresa também muito bacana, muito legal, mas eu não conseguia me movimentar muito também por essa questão de ser multinacional. Então, fiquei os 3 anos lá, a gente foi muito feliz, sabe? A marca aí conseguiu dar uma despontada no mercado. O pessoal conhece a marca como original, de qualidade e tudo mais. Mas é igual eu te falei inicialmente, por eu ter esse perfil, né? Eu gosto de me envolver nos processos, né? Dentro de uma empresa. Até para que quando eu vá visitar, ou quando eu vá viajar, não fique aquela coisa... massiva, de ficar só falando do produto, enfim, eu gosto de ter interação com os outros departamentos para vender aquilo para o cliente. Assim como eu gosto também, que é algo que eu faço muito, por exemplo, eu ter contato com donos de outras indústrias, e eles me falarem de investimento que eles estão fazendo, tudo mais. Eu gosto de trocar essa ideia, sabe? Porque eu acho que, de alguma forma, eu faço com que a minha visita... o cara pensa assim, poxa, a Joane veio aqui, ela trouxe notícia para mim de mercado, né? Ela não veio falar só de Olympic. Trouxe conhecimento. Trouxe conhecimento, né? Então, se eu receber ela aqui de novo, vai ser uma coisa agradável. Ela não vai só... Aí já te convida para um café, já conversa, Exato, a conversa já. flui, né? Você Conversa tem flui. conteúdo para Exato. tocar uma conversa Exato. Ampla. Exato, diversas vezes, assim. Até como Olympic, você Sim. vai visitar um distribuidor, sei lá, que não trabalha com a linha... Aí o cara, porque ele te conhece, não, tá bom, Jane, apresenta aí. Mas à medida que você vai entrando em outras situações de conversa, você vai vendo que a pessoa vai... Ah, tá. Não sei. Aí no início que ela falou que de repente não daria negócio, ela já... Não, Jane, ó, vamos, não sei o quê. Aí você fica assim, meu, olha como você de repente ter tato de conversa, né? Ponto, tempo, quanto isso te ajuda. Aí você sai da Exalite e já foi direto para o Olympic? Fui direto da Olympic. A Olympic é uma empresa que a GB tem uma história grande com ela. Tem. Acho que, sinceramente, a GB tem 45 anos. Há 45 anos Sim. a gente tem relacionamento com a... Foi um dos primeiros com a clientes, Olympic, né? Antigamente com um movimento bastante grande, porque se vendia muito tampa de distribuidor, rotor, platinado, vendia muito essa linha, né? Depois foi mudando com injeção eletrônica, etc. E a gente acabou perdendo um pouco a participação, mas a gente continua parceiro, a gente gosta muito de todo mundo lá, o Ricardo. O Ricardo é a segunda geração, né? A terceira. Não, porque era o Wagner que morreu, Isso, era o Giba. Isso, e ele? Então ele é segunda, porque quem fundou a empresa foi o Wagner e o... Sim. O Wagner e o Giba, Gilberto. Isso. Aí, então, o Ricardo é filho do Gilberto. Gilberto, exato. E o Wagner já morreu, Isso. né? Mas, assim, era uma dupla, os dois irmãos na época. Porra, a gente recebia, assim, com muito carinho, porque os caras conheciam muito de mercado. O Giba é um cara fantástico, né? O Wagner também era, o finado Wagner, um cara bacana também. Fumava igual puta vida, uma chaminé ambulante. E aí depois o Ricardo vem fazendo um trabalho, mudando um pouco o Olympic, né? O Olympic hoje não é só reposição. Não, exato. A gente tem quatro situações de negócio hoje na Olympic. A gente tem a parte do after, né? Aí a gente tem o OEM, né? Que é o nosso private label, que é muito forte. A gente tem exportação, né? E a gente tem uma nova modalidade que é o DSH, né? Que é onde a gente meio que importa ou fabrica o produto para uma marca X e a gente que faz o gerenciamento logístico. Então, o produto fica dentro do nosso estoque, a gente que emite nota, faz entrega, tudo mais. E a empresa em si, solicitante, é um cross-dock. Ele só faz a parte comercial. Tá. Então, eu falo que hoje, quando eu vou levar a situação para o cliente, eu acabo levando algumas situações de negócio interessante. Tem até um quinto ainda, mas que a gente ainda está formando, que é a questão do e-commerce. A gente tem uma parceria aí com o Mercado Livre, de loja oficial, e a gente quer fazer um marketplace, onde o
o cliente possa usar isso e anunciar dentro, como outras marcas já fazem, Sim. né? Então, isso já tinha lá dentro, só que não estava sendo trabalhado e agora eu vou retomar. Então, a gente tem outras situações de negócio aí que Novamente, a gente... você na Olympic, você é gerente comercial e acumula marketing também? eu sou gerente já comercial, entrou. marketing de produtos. Na parte de desenvolvimento de produtos, eu também auxilio. Na verdade, o marketing, assim, a princípio, quando eu fui para lá, eu pedi para ele, né? Porque, assim, eu não consigo vou me movimentar muito só como gerente de vendas, né? E eu preciso ter ali E eu já tive em empresas que, por exemplo, o gerente de marketing era separado e não tinha muita sinergia, né? Então, eu preciso que o marketing ele esteja... Ou eu tenho um ótimo relacionamento com o gerente de marketing, ou ele esteja embaixo do guarda-chuva comercial para a gente conseguir se movimentar. Eu acho que é um diferencial dos mercados aí fora, porque acho que grandes empresas, enfim, você tem um marketing um pouco mais independente, que ele sai fazendo as comunicações e as ações da forma que ele imagina, com a estratégia dele. Mas eu acho que dentro do nosso mercado tem que estar entrelaçado, né? Não adianta você soltar uma comunicação sem falar com o comercial antes, que pode ser um tiro no pé, né? Então, eu acabei solicitando para ele. E aí, a parte de desenvolvimento de produtos, que era algo que ele já tinha em mente, né? Para esse novo momento de Olympic. E aí, quando eu acabo viajando, acabo fazendo pesquisa de mercado Olympic junto. tem 60 anos? 69. 69? Vai fazer 70. Puta vida. É uma das indústrias mais antigas. Eu fiz uma pesquisa logo que eu entrei. Eu acho que hoje tem... A Simpal é uma das mais antigas. Aí você tem a Sampel. Tem a Indisa. Tem a Indisa. Tem com esse pleito de idade, assim. São tem poucas, são né? poucas, é São verdade. poucas. Elas acabaram sendo adquiridas por grupos aí, ou algumas até pararam, né? Muitas marcas, né, Beirão? Eu fico lembrando de marcas, assim, vou até citar uma, sei lá, Unibombas. Que eu conheci ela em funcionamento na época, fui lá visitar o Adalberto e tudo mais. E a gente viu muita marca no mercado. O Adalberto sumiu, né? Nunca mais vi Adalberto. Adalberto Jabur. Jabur, verdade. Na época eu fui lá até porque ele queria vender a empresa. A Unibombas para a Ampre. Eu fui lá conhecer e tudo mais, mas eu falo, poxa, uma puta marca, né? Muito. E você sabe ali, né? O Adalberto era um tremendo representante, né? Vendia até... né? Vendia tudo que ele queria vender, ele vendia. Muito bom representante. Aí, quando ele enveredou para esse lado de se tornar industrial, acho que ele se perdeu um pouco. Ele saiu da função principal. Faz bastante tempo que eu não o vejo, mas eu me lembro bem que quando ele foi para a indústria, ele se tornou industrial, ele tinha expertise comercial. Quando ele mudou, eu acho que ele pipocou, porque tecnicamente ele não conhecia tanto e também ele entrou num mercado bastante concorrido na época, né? Não tinha outros players muito importantes, como nós acabamos de falar, por exemplo, Indisa. Né? E Machadec, né? Empresas... Sim. E aí a Urba, ele entrou num universo de uma concorrência com marcas tradicionais. E a Unibomba era uma marca nova. Né? E aí começou a ter problema de qualidade, enfim. Quando eu vi, ele estava querendo vender, conversou até comigo para ver se eu tinha algum relacionamento com alguém que pudesse oferecer, mas ele acho que sumiu do mercado. Eu acho que ele sumiu. E você vê o quanto a gente estava até falando de investimentos, né, no nosso mercado, o quanto ele ainda... A gente vê aqui, depois da pandemia para cá, pelo menos é a minha percepção, a gente conseguiu caminhar um pouquinho mais... Né? Assim, a gente estava falando através de podcast, através de marketplace. A pandemia, ela obrigou a gente. Eu falo que a pandemia, ela obrigou as indústrias a se profissionalizar mais. A pandemia, na verdade, ela obrigou o cidadão, propriamente dito, né? Isso indiferente do país até. A entrar ou fazer uma imersão na tecnologia, né? É verdade. Você vê, eu sou um baby boomer aqui, né? eu tava falando pro Jorge, eu tô ficando um craque no chat digital, GPT. no chat. Tô usando um monte. Eu vou fazer um curso agora, dia 14, começa do dia 14 ao 17, um curso presencial numa universidade aqui em São Paulo. O curso ele é voltado só para data science e para chat GPT. Porque eu uso muito no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha vida pessoal. Mas você pode usar ainda mais. Aquilo não tem fim, é uma coisa... Quanto mais você pede, mais ele entrega. Quanto mais imersão você fizer nessas ferramentas, mais você vai descobrir possibilidades que você desconhecia. O chat GPT, por exemplo, quando você usa ele pago, você consegue...
como você consegue criar vários assessores para você ao mesmo tempo. Sim, e cada um com uma função e produz conteúdo com memória. Sim. Às vezes você mesmo esquece, ele vai te corrigir falando, opa, mas você... Ou quando você dá um prompt determinado para ele já te pergunta acerca de qual aplicação, de qual empresa, porque ele já associa aquilo que você está falando com o histórico que ele tem armazenado na memória. Exato. Para um profissional como a Jane, por exemplo, de extrema valia, né? Você pode criar os seus assistentes em diversas fases, né? Não, Beira, eu tenho um ganho de tempo absurdo, assim. Eu pago ele justamente por isso, porque assim, cada vez mais ele fica mais inteligente, assim, no dia a dia, na empresa, em questão. Eu gosto muito de trabalhar com a parte de análise, né? Estado cliente, enfim, aí tem uns tipos de análise que vem na minha cabeça que você nem sempre tem ali no sistema, né? Aí eu exporto, eu jogo no sistema, eu quero saber disso. Aí depois eu vou fazer meio que uma prova real e vejo que as informações estão certas. Mas ainda assim eu falei, cara, eu quero estudar sobre isso, né? Porque assim, eu sei do app, mas basicamente o básico. Eu quero saber da história, eu sou meio nerd, assim, para algumas coisas, sabe? Tem uns cursos bem bacanas, eu fiz uma pós no IBMEC. Tá, no ano IBMEC, passado. Show. E assim, dá uma visão muito, mas muito abrangente dentro dessa área e mostra as possibilidades de outros aplicativos que são diversos aí que estão muito acessíveis a nós, com um valor muito, muito perto daquilo que a gente pode... que faz sentido pra gente, né? Exato. E a gente às vezes subutiliza. Deixa eu te fazer só uma pergunta, Jane, aqui. A gente já está chegando aos finalmente aqui. Já estamos chegando aos finalmente. Fica até... De toda essa questão, né, essa carreira toda que você trouxe, e falando assim, do conhecimento, e literalmente você galgou desde lá de baixo do balcão, né? Isso me lembra muito do trabalho que a gente fazia com o Clube da Autopeça, que a gente criou o Clube da Autopeça de 20 anos atrás, por exemplo, eram todas mulheres bem instruídas, nível universitário, elas eram muito bonitas, muito bem educadas, e a gente usava aquilo que era fraqueza como uma possibilidade de entrada. Sim. Então, por exemplo, o treinamento que elas recebiam é para chegar dentro de uma loja, num ponto de venda, e não só abrilhantar pela figura feminina, porque o mercado já estava sendo transformado, né? Não tinha mais aquela percepção de antigamente. Aquela barreira, né? Não tinha. Já estava... Porém, os representantes que estavam na porta, eles mesmos acabavam cedendo ou deixando que elas passassem na frente para o momento do atendimento. Você chegou a sentir esse tipo... Porque às vezes a gente fica falando muito daquilo que é uma experiência ruim, mas a experiência boa, né? Então, você conseguiu, por ser mulher, por ter um talento, por ser uma pessoa comunicativa, você não acredita que isso também trouxe um outro lado, né, de possibilidades para você, que abriram portas? Te mimaram? Eu acho que... Porque de todas que eu conheci do mercado, Beran, e 80% delas ainda continuam no mercado e estão por aí, escalaram, literalmente, né? Mas pela competência, né? Claro. Não viram pelo lado da minoria, aproveitaram aquilo que seria uma deficiência para alguns como possibilidade para outros, que eu acho que é o seu caso. Exato. E esse movimento da AMA, e entre outras movimentações das mulheres aí no nosso mercado, está vindo exatamente para poder mostrar isso, né? Que a mulher ela pode estar onde ela quiser, desde que ela busque se aplicar a isso, né? E aí você serve como uma inspiração para a nossa audiência. E a pergunta é, você só viu o lado negativo ou você também viu a condição do favorecimento, o positivo, por ser uma mulher inteligente no mercado de reposição? Sim, total. Parte positiva. Até porque hoje, por exemplo, você vê que tem cargos de gestão em indústrias que os donos, enfim, os diretores, eles até optam por
por ser mulher, né? Justamente por esse diferencial. Eu acho que a mulher, muitas das vezes, ela acaba sendo mais analítica também, né? Ela acaba tendo um pouquinho mais de cuidado, de mais tato. Eu acho que... Mais jogo de cintura. Mais jogo de cintura. No momento de briga e concorrência que a gente tem tão grande, cada vez maior, eu acho que a mulher, ela acaba pensando um pouquinho mais fora da caixa, né? Em termos de estratégia, né? Enquanto, às vezes, o homem fica mais para... preciso de preço, preciso de desconto. A mulher, ela acaba pensando em outras vertentes, né? Como que eu posso me destacar se eu não tenho essa questão do preço? E no passado, claro, que acontecia isso também. É igual eu mencionei, na questão das viagens, tinha uma questão de proteção, né? Quando eu estava no distribuidor e eu tinha, por exemplo, sempre tem uma pessoa que faz parte da minha história, que ele está até hoje na NGK, e eu lembro que quando eu ia para a região ali de Rio Preto e tudo mais, a gente ia visitar as distribuidoras, e sempre ele cedia, por exemplo, ele falava, vou ficar aqui, você sempre passe na frente, tudo mais, que hotel que você vai ficar? Então, assim, tinha uma preocupação comigo, porque se tinham 5 executivos ali naquela região fazendo campo, 4 deles eram homens e eu era a única mulher. Então, na questão de estrada, também tem esse cuidado, até das próprias pessoas da fábrica. Jane, para onde você está indo agora? Avisa quando chegar. Então, tinha esse cuidado do cliente, sim, né? Com a mulher de cavalheirismo. De um cavalheirismo, né? Exato, de ter um tato diferenciado. Então, isso sempre ajuda. Essa parte, eu chamaria até de cartão de visita, né? Por ser a mulher. Mas, por exemplo, quando nós fazemos o controle direto de absorção, captação de informação no ponto de venda, eu tinha para alguns clientes, eles preferiam homens. Por questões de logística, viagem, ficar fora de casa, entre outros. E para outros, a gente tinha a mulher, tinha a possibilidade de colocar a mulher. E quando a gente colocava os relatórios, né, de captação de informação do lado, a gente via que a mulher ela era muito mais observadora. Sim. Ela tinha muito mais tato, mais sensibilidade para algumas coisas. Por mais que a gente possa falar, não, mas homem... Ele já nasceu conhecendo da questão da mecânica. Não. A percepção com o treinamento para a mulher, a gente conseguia sentir isso de uma forma muito mais qualitativa. Não, e você sabe que, por exemplo, tinha um tabu até em relação às viagens. Por exemplo, quando você ia contratar uma promotora, isso dentro das próprias indústrias que eu trabalhava. Às vezes o diretor, não pega homem não, porque vai ter que fazer, sei lá, interior de São Paulo. Eu falei, mas a mulher vai também, ela vai dirigir e tudo mais. E isso, assim, dentro das minhas contratações de mulher, eram mulheres que eram casadas, tinham filhos. E aí a gente sempre tinha um cuidado de adaptar a agenda dela, né, para a questão familiar. Mas, assim, todas as meninas que eu tive na minha equipe, hoje elas estão em outras indústrias. Enfim, a Daniele, lá de Fortaleza, que está na Sampel, teve a outra Daniele que está na Viemar. São mulheres que sempre pegaram estradas, né? A Daniela até de Fortaleza, eu mandava ela de um estado para o outro, era uma loucura. Ela ia do Ceará para o Piauí de carro, sabe? E eu acho que isso ao longo do tempo foi se quebrando. Essa questão de, por exemplo, vou contratar uma promotora para fazer ações promocionais dentro de um distribuidor, para ela ficar o dia inteiro lá conversando, com lanche, e de repente, para visitar e pegar a estrada, eu vou contratar um homem, né? E aí eu acho que eu tive um pouco de participação nisso, na questão de eu acabar fazendo os dois, até a questão de palestra técnica na época da Perfect eu fazia. E nas contratações que eu fazia, eu já era muito implícita com as meninas. Olha, consegue pegar a estrada? Tem medo? Está apta, de repente, a fazer uma palestra? Marido, ciumento, exato. algo de Qual que é o seu grau de interesse em conhecer sobre peças, por exemplo? Você vai, de repente, fazer um curso? Não, Jane, vou, tal. Então, eu sempre tive um relacionamento muito legal com o Senai. Então, por exemplo, eu sempre busquei bolsas, né? Essas meninas queriam estudar alguma coisa. Então, eu acho que isso ao longo do tempo foi um tabu, foi uma barreira que foi quebrada. Sim. Tipo, a mulher, ela pode fazer os 2 trabalhos, ela não precisa. Sim. E a questão de viagem é outra coisa também, né? De gerente. A gerente, né, feminina, tendo que viajar e ficar fora de casa, quando isso sempre foi a questão do homem estar fazendo. A própria Dirce, né, da 2MC, que é uma... Da DMC. Ela, inclusive, tem um episódio com ela, acho que na primeira temporada. Né? Segunda temporada. Primeira ou segunda temporada. Então, ela veio aqui
ela lida bem com isso, né? Porque ela é uma grande formadora de profissionais. Muitos anos, né? Uma grande, né? Assim, tem vários caras, amigos nossos aí, que vieram da DMC. São cria lá da DMC, né? É verdade. E eu me lembro que eu fiz essa pergunta para ela, ela falou, a mulher é muito mais fácil de conversar, ela te ouve mais, ela é mais, como o Jorge falou, mais analítica, mais sensível, tem mais sensibilidade. O homem é mais direto, né? Mas vamos lá, que eu isso eu já sei, vamos lá e tal. Exato. A mulher não, ela se preocupa mais em lapidar os seus conhecimentos para oferecer um trabalho melhor, né? Então, grandes mulheres também saíram lá da DMC. Não, e as mulheres estão tomando, né? A gente vê isso acontecendo, né? As mulheres estão tomando notoriedade no mercado. Mas eu fiz essa pergunta, geralmente eu faço as mais ácidas e provocativas, né? Por exemplo, você tomou muita cantada já? Tomei cantadas muito complicadas, viu? Porque eu acho que quando é aquela cantada que ainda está leve, né? Tranquilinho e tal, você já está preparada para isso, você sendo mulher e entrando no ambiente masculino. Sim, então, isso é praxe, né? Você sabe escorregar, exato, né? Exato. Mas até na questão do AMA e tudo mais, os sindicatos, eu até conheci um outro sindicato agora em Goiânia também, que chama as Goianas na oficina, enfim. Eu estava conversando com ela sobre essas pautas também, né? Até quando... né, é uma cantada e deixa de ser e tudo mais. E eu falo que hoje, até por conta do mercado, enfim, da comunicação que a gente tem em rede social, isso diminuiu muito no nosso mercado. Mas no passado, lá, enfim, quando eu comecei, você não tinha meio que... Você sofria basicamente quieta, tipo, coisas até muito fortes. E quem sabia, de repente, era a indústria. E já aconteceu comigo, por exemplo, eu estar numa determinada região, aconteceu uma situação bem improvável, bem desconfortável. E na época o meu diretor falou para mim, pega o carro e vem embora agora, você não vai ficar mais um dia aí. Então, e era, tipo, com um cliente importante da empresa. Mas isso acabava ficando abafado, Tá. Então, assim, você não volta lá nunca mais. Não volta mais e acabou. Para esse cara, manda só o Zezão lá. Manda o Zezão lá visitar. Mas eu acho que é normal uma mulher bonita num ambiente rústico, né? Como assim dizer, né? Que já não é mais tão rústico assim. E quem paga a conta quando você vai almoçar com... Isso é uma situação bem complicada. Fábrica. É a fábrica. Eu já faço questão de levantar aqui. Nenhuma mulher nunca na vida pagou uma conta comigo. Sim. Nem quando eu era quebrado, nem nunca. Eu tive uma mulher que pagava muito minhas contas, mas ela já morreu já. Minha mãe. Sua mãe. Mas você sabe que isso é uma pauta bem interessante, porque que acontece? Hoje, viajando, óbvio, quem paga é a fábrica. Sim. Mas ainda assim, semana passada, por exemplo, eu estava em Brasília. E a gente foi almoçar e na mesa tinham exatamente 5 homens e eu mulher. Numa churrascaria bem bacana lá de Brasília. E aí o garçom veio. Aí, quando o garçom veio, ele ia entregar pro cliente, que é importante lá, conhecido. Aí eu peguei e falei assim, não, pra mim. Ele olhou com uma cara pra mim, tipo assim, tem certeza? É a filha do dono. O garçom que olhou? O garçom me olhou, tem certeza? Quase eu tive que pegar. Eu falei, não, é pra mim. Aí ele ficou incrédulo até eu pegar o cartão e pagar. E o cliente deixou você pagar? Deixa. Bom, que rufem os tambores. Qual o nome do cliente? Não que nós vamos queimar ele aqui. Vou te falar que boa parte dos clientes deixam um ou outro ainda tem o cuidado de perguntar assim, Jane, porque ele acha que é a fábrica que está pagando. E normalmente mas mesmo a fábrica, que seja, eu não consigo. Não dá. Isso é questão de princípios. Nunca, não. Parte. E não é questão de ser machista, sim, não. Sou zero machista. Sim. Eu tenho 4 filhas mulheres, eu me dou bem com as mulheres e, aliás, gosto delas, né? Sou um praticante, né? Sim. Embora baby boomer, mas assim, nunca na vida eu deixei. Não consigo. Mas falando em almoço ou não, a gente já está estourando no horário, eu preciso só falar mais uma coisa para você, Jane. Jane, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter vindo aqui. A minha parte aqui é fazer agora esse jabá de uma campanha que a gente começou. É importante, essa aqui é legal até você ouvir que você, como uma marqueteira de plantão, vai poder avaliar o que está sendo feito. Verdade. Embora a Olympique nem tenha sido convidada, porque a gente tem um movimento hoje com a Olympique muito incipiente. Então, o Jorge nem propôs para a Olympique. A gente buscou muito mais dentro dessa questão mecânica, né? Undercar, tudo que está dentro da parte de baixo do capô, mas mecânica, vamos assim dizer, né? E as expressões também daquilo que são participantes dentro do faturamento da empresa. Sim. Desde o dia 15 de julho,
nós startamos uma campanha chamada Marcas da Sorte GB. Essa campanha, ela está fazendo muita gente aí ganhar fôlego ou perder fôlego, né? Vai depender muito. Porque além das fábricas estarem sendo divulgadas e participando de uma forma direta na publicação, na publicização, em todo o barulho que a gente está fazendo, nós atrelamos o fator compra. Então, todos os clientes da GB que façam as suas compras até R$500 ou acima de R$500, sendo que R$500 é o target, né? R$500 ele recebe um número da sorte. E ele, se ele fizer R$1.000, 2 números da sorte. E esses números são acumulativos e no final do ano nós vamos fazer um sorteio e ele pode ser contemplado com até R$200 mil em compras. R$200 mil, eu acho que dá para fazer um estoque de uma loja pequena, né? Sim, o cara abriu uma loja. E serão 5 sorteios. E toda essa campanha, ela está gerando em torno, exatamente para poder fortalecer o nosso mercado, as marcas que estão com a gente, bem como favorecer os nossos representantes, os nossos amigos, e aí vai. Para participar, muito fácil. Agora vai estar aparecendo na tela de quem está nos assistindo um QR Code. É só você escanear esse QR Code, você vai ser direcionado para o nosso hot site, ou acessar o www.marcasdasortegb.com.br. Você faz o primeiro cadastro. Fazendo o primeiro cadastro é o suficiente, porque daí para frente toda compra que você fizer já automaticamente vai para dentro dessa plataforma. E aí o cliente ele vai poder entrar todas as vezes que ele bem entender e quantas vezes ele quiser para poder consultar quantos números ele já acumulou, qual o número e formato, como é que estão as novidades dele lá acerca do perfil. Então, eu deixo aqui para você que é nosso ouvinte, que ainda não participa, que entre lá, vá conhecer de perto. E você que é cliente e que ainda não se cadastrou, são quantas fábricas, Jorge, que estão participando? Aqui estão as 20 fábricas, né? E nós temos mais 2 fábricas que não compõem o pacote premium. Mas é isso aí. Então, Jane, deixando para você aqui um abraço, agradecendo a sua simpatia, a sua presença aqui que nos abrilhantou no programa. E as portas abertas, né, Beran? Claro. Quando assim Inclusive, puder. eu vou fazer um convite para o Ricardo, para a gente fazer um podcast. Embora a gente não tenha um grande volume hoje com a Olympic, existe uma consideração muito grande, acho que por ambas as empresas. Vai precisar ajustar o microfone dele, né, Beran? Eu vou... Não, vai ter que precisar ajustar o microfone. O Ricardo fala muito alto, vou ter que colocar um filtro, né? Vou ter que colocar um filtro aqui. E baixar bem a cadeira dele. Verdade, baixar muito, verdade. Então, eu vou fazer sim esse convite a ele, vai ser um prazer recebê-los aqui. Igualmente, o Jorge, eu agradeço bastante a tua presença, tua disponibilidade em vir, né, arrumar espaço na tua agenda. A casa fica aberta para você, então logo você precisa de alguma coisa, use a gente, use e abuse. Sim, claro, né? claro. E eu queria que você deixasse aí um recado final a teu critério para a nossa audiência, né? E especialmente para as mulheres entrantes no negócio, ou mesmo aquelas que já estão, né? Sim. Porque nós temos algumas mulheres marcantes que dispensam qualquer tipo de comentário, porque já fazem parte do jogo. Mas tem muita mulher ainda, e a gente tem um contato bastante próximo a pequeno e médio varejo, e que fica nos bastidores, e por alguma razão não quer se expor, não quer aparecer, né? Então eu queria que você se dirigisse mais a esse público. Não, legal. Primeiramente agradecer, né? Agradecer pelo tempo de vocês e pelo convite também. É igual eu te falei. É muito legal ver plataformas, novos meios de comunicação e dar oportunidade para a gente também, né? Como profissional, sair um pouco da nossa zona de conforto, né? Que é só viajar, visitar cliente e tudo mais. Então, à medida que a gente está aqui também, é bacana, porque é inovação para nós, né? Também. Então, parabenizar e agradecer aí. Obrigado. Em relação às mulheres, eu acho que eu posso sugerir, que é algo que eu fiz, né? Trabalhar com estratégia, né? Primeiramente, eu acho que a gente não sair todos os dias, acordar e fazer a mesma coisa, sem ter que ter estratégia. O nosso mercado, ele dá muito acesso para isso, ele dá muita visão para a mulher que realmente trabalha. Tanto que é legal quando você fala de profissionais, né? Que você vai indicar mulher para alguma indústria, para alguma vaga. Você fala, não, aquela ali que ela trabalha direito, aquela tem estratégia.
Enfim, então acho que antes de sair fazendo feijão com arroz de todo dia, procurar se destacar, fazer sua estratégia pessoal, única ali, que cada um tem a sua, igual eu tive a minha, enfim. E estudar, né? Eu acho que estudar nunca é demais, independente da idade, independente do tempo. Eu acho que antigamente a gente, para estudar, era um pouco mais difícil, porque só tinha a questão, né, de você ir para a faculdade, presencial. Eu acho que hoje tem tantos meios que hoje só efetivamente. E a grande maioria é meios grátis, né? Grátis, tem conteúdo muito relevante grátis. Exato, e só não estuda hoje, eu falo quem efetivamente não quer. E para a mulher hoje, dentro do nosso setor, ela realmente ela estudar, ela ir atrás de informação, faz total diferença quando você vai visitar cliente, dentro da indústria que você está, para você se destacar. Então, basicamente é isso, é estratégia e estudar e gostar do que faz, né? Porque quando você gosta do que faz, as pessoas percebem isso. Eu acho que é muito, muito orgânico. Mas eu acredito que você tenha absorvido bastante informação aí positiva para o teu negócio, produtiva. Se você gostou, compartilhe. Então, eu agradeço aqui novamente a presença da Jane e agradeço muito a você que nos ouviu durante esse tempo. Valeu? Obrigado e até a próxima semana. Tchau.